Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Prazer imenso estar entre amigos e irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor, bendizermos ao seu nome, como temos feito nessa noite até agora. E que o Senhor seja gracioso conosco e nos abençoe ainda agora na meditação da sua palavra. Eu agradeço ao conselho, como fiz nessa manhã, pelo convite que foi feito para estar aqui nesse domingo. É um prazer realmente, de fato, estar aqui para cultuarmos juntos ao Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós leremos os versos 6º e 7º desse segundo capítulo da carta aos Colossenses. Assim nos diz o texto sagrado: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, nós exaltamos ao Senhor, porque nesse dia que o Senhor preparou, o Teu povo tem se ajuntado em todos os cantos ao redor da terra para bendizer-Te, para louvar-Te, pela morte, pela ressurreição do Senhor Jesus e pela esperança que esse fato glorioso nos traz, de que um dia, muito em breve, estaremos contigo eternamente. Nós bendizemos ao Senhor por Tua ação no nosso meio, em meio aos louvores, orações, em meio, Senhor, à prestação de contas daquilo que o Senhor tem feito em meio ao evangelismo dessa igreja. Que o Senhor nos desperte ainda mais para servirmos ao Senhor com a nossa vida. Aplica agora a Tua palavra ao nosso coração. Pelo poder do Teu Espírito, fala-nos, individualiza a cada um de nós, a fim de que sejamos alimentados, confortados, confrontados por ela no poder do Teu Espírito, a fim de caminharmos de forma fiel e perfeita na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Antes de adentrar propriamente nesse texto que lemos, irmãos, eu gostaria de que nós tentássemos compreender o contexto em que esse texto se insere. Era a 6ª década do primeiro século, por volta do ano 60, e o apóstolo Paulo, ele se encontrava preso numa casa alugada em Roma, conforme nós vemos no texto de Atos, capítulo 28, versos 30 e 31. Faz parte de uma sequência de cartas que o apóstolo Paulo escreve daquela prisão domiciliar. Um lugar onde ele recebia inúmeros visitantes de todos os cantos, livremente. Recebia irmãos queridos na fé, que vinham lhe prestar contas daquilo que o Senhor realizara e realizava no meio da sua igreja, nos cantos por onde o apóstolo Paulo havia passado e também por onde ele não havia passado, mas por onde os seus discípulos, aqueles que haviam sido instruídos na escola de Tirano, no período em que ele estivera em Éfeso, haviam então empreendido no trabalho da evangelização e da propagação do reino de Deus. Naquele lugar, Paulo não apenas tinha liberdade de receber amigos e irmãos, mas ele tinha liberdade de ali pregar o evangelho. Há um sem número, certamente, de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, ali naquela cidade, Roma, o centro do mundo. E certamente naquele lugar, essas pessoas haviam ido aos cantos da terra para anunciar o evangelho que ali haviam ouvido do apóstolo Paulo, e no qual haviam sido instruídos, no qual haviam sido alcançados com poder pelo Senhor. Agora chegava um irmão querido, visitando Paulo e trazendo informações acerca da igreja de Colossos. Epáfras, um irmão querido de Paulo, que era oriundo daquela cidade de Colossos e que conhecia bem aquela igreja, trazia a Paulo um relato, não apenas do progresso, mas um relato também dos problemas que aquela igreja vivia. Problemas que eram contínuos com as falsas doutrinas.
Problemas que se repetiam com pessoas, falsos mestres, que se levantavam no seio da igreja para perturbar a paz. Paulo, motivado pela informação que Epáfras traz a si acerca dos amados irmãos de Colossos, empreende a escrita dessa carta, que é enviada através de outros 2 irmãos que estavam ali também naquela casa, talvez sendo discipulados, orientados, sendo instruídos pelo apóstolo Paulo, Onésimo e Tíquico. Onésimo e Tíquico saem então com a carta aos Colossos em mãos para entregá-la àquela igreja, ler com aquela igreja e instruir em nome de Paulo e do Senhor aquela igreja na sã doutrina e no combate às falsas doutrinas que perturbavam a vida da igreja. As heresias combatidas, elas envolviam tendências judaizantes e por isso mesmo Paulo, na carta que nós temos às mãos de Colossos, nos versos 11 a 16, um pouco à frente do texto que nós lemos, faz referência a algumas questões que eram pontos nevrálgicos na discussão daqueles irmãos judaizantes: a circuncisão, os alimentos e as festas. E Paulo vai orientar o trato dessas coisas a partir da cruz, a partir do fato de que Cristo removeu as oriundas práticas, tendo-a completado e praticado de forma perfeita estas na sua vida, para que esses irmãos não vivessem à sombra de cerimonialismos e ritualismos, mas vivessem à sombra da cruz do Evangelho, da cruz do Senhor Jesus. Essas heresias, elas eram um tanto quanto diferentes daquelas antigas heresias judaizantes que haviam motivado a discussão no colégio apostólico, em Atos dos Apóstolos, quanto ao comer coisas sacrificadas a ídolos. Agora, a discussão era um tanto quanto mais difícil. Havia todo um rigor ascético que fazia parte dessa discussão, e no verso 23 do capítulo 2, Paulo apresenta: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O rigor ascético, o ascetismo, era a doutrina que considerava a disciplina pessoal, o autocontrole, por meio de práticas de evitações e de comportamentos condicionados, o caminho e o único caminho em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Aquele ascetismo judaizante era, na realidade, um tipo de legalismo behaviorista, um tipo de legalismo em práticas que eles julgavam e ensinavam que, se feitas, realizadas, levariam estes homens a Deus. Na realidade, eles negavam Cristo, eles negavam a suficiência do Evangelho, eles negavam a suficiência da cruz de Cristo, elencando penduricalhos ao Evangelho, como se estes fossem necessários para que o homem chegasse até Deus. O tema, então, dessa carta, o tema dessa escrita amorosa do apóstolo Paulo é a excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Como diz um teólogo conhecido, Hendrickson, ele fala: é Cristo o proeminente, o único e todo suficiente Salvador. Nós não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, a não ser do único, todo-poderoso e suficiente Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu creio que essa carta, então, irmãos, se torna atualíssima para os nossos dias. Se torna uma carta a ser lida e relida e meditada acerca daquilo que devemos viver, devemos seguir em tempos de usos e costumes, em tempos em que novas doutrinas são ensinadas, em tempos que o legalismo está em voga em muitos lugares, em tempos em que muitos andam angustiados acerca da permanência da salvação. Nós devemos ler essa carta e perceber a suficiência de Cristo, a suficiência do Senhor Jesus. Por favor, volte uma página se você estiver com a Bíblia aberta. Você chega no capítulo 1. Eu quero pontuar apenas como Paulo faz questão de exaltar o verdadeiro Senhor da salvação, em contraposição às falsas doutrinas que eram ensinadas
por aqueles homens. Do verso 15 ao verso 16 do capítulo 1. Vá olhando os versos. O apóstolo Paulo, ele afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem vê o Filho, vê o Pai. Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é o herdeiro de tudo. Em Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele é a fonte e o poder de toda a criação. Em Cristo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Toda a criação existe para Cristo, para o louvor e exaltação do seu nome, que é o nome acima de todo nome. No verso 17, nós vemos duas verdades que apoiam a primazia de Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em João 8, 58, e que capítulo extraordinário do Evangelho de João, quando Jesus, falando acerca de si mesmo, indagado pelos fariseus, ele diz por 3 vezes nesse texto: eu sou, e eu sou. E na última vez, no verso 58 desse capítulo 8 de João, ele diz: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o nome do Deus da aliança, o nome com o qual Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, quando dizia aquele que o chamava do meio da sarça ardente: vai e fala a Faraó e liberta o meu povo. E ele dizia: mas Senhor, quando me perguntarem quem eu direi que me enviou? E o Senhor disse: eu sou. O Senhor é o Deus da aliança, o que envia, o que liberta, o que cura, o que tira das amarras da escravidão do pecado para uma nova vida. Era o Deus que havia feito isso com o povo de Israel no passado e que fez isso conosco e com a igreja de todos os tempos. Em Hebreus capítulo 13, no verso 8, o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele é o Todo-Poderoso, que é antes de todas as coisas, e sob a sua pessoa tudo subsiste, porque ele é o centro de tudo, como João alega no capítulo 1 de seu Evangelho. Ele é o Logos de Deus, ele é aquele que dá o sustento, que sustenta todas as coisas na sua ordem, pela palavra do seu poder. No verso 22 desse ainda primeiro capítulo, Paulo afirma que Cristo é o reconciliador de tudo na sua própria pessoa. Ele é aquele que com a sua vida e suas atitudes, com as suas palavras, traz paz no meio da guerra. No verso 27, por fim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer: Cristo em nós, esperança da glória. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há visão de futuro. Sem Cristo só há angústia, só há dor, só há luta, só há escravidão, só há amarras do pecado. Mas Cristo, como Paulo queria afirmar nessa sua carta, é o Todo-Poderoso, e apenas por Ele, por meio dEle e na pessoa bendita dEle, é que nós caminhamos em direção a Deus, é que nós podemos viver em paz com Deus. Compreendido isto, irmãos, adentramos então, após nos avizinharmos dos contextos desse texto, no capítulo 2, no verso 6 e no verso 7, quando ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, e ele faz questão de frisar o que ele havia dito antes com tanta veemência: o Senhor, esse Senhor de todas as coisas, esse Senhor da salvação, esse Senhor que governa tudo e que governa todos. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Receber a Cristo. O texto já nos humilha, porque nessa primeira afirmação nos aponta um fato: nós não o adquirimos, nós não lançamos mão dele com as nossas próprias forças, nós não o alcançamos com os nossos méritos, com a nossa inteligência, com o nosso caráter. Nós recebemos a Cristo. E essa é uma ação ativa de alguém em direção a nós, que passivamente
na escravidão do pecado, fomos alcançados pela graça bendita do Senhor. Recebestes a Cristo, uma ação gloriosa do Senhor que rasga o tempo, que rasga a história na plenitude dos tempos, quando o Verbo se faz carne e habita no nosso meio. Quando Ele se faz gente e nele nós vemos a glória, como a glória do unigênito de Deus Pai. Esse Senhor é aquele que nos é dado de forma graciosa, abençoadora e amorosa pelo próprio Senhor Deus. O termo também recebestes aponta uma realidade bem estreita, uma realidade bem íntima, pois a ideia aqui é receber tornando-se perto. Receber ao ponto de aproximar-se estreitamente, associar-se com ou em um relacionamento familiar e íntimo. Cristo não é alguém que recebemos e nos encontramos eventualmente na vida. Não é alguém que conhecemos um dia e que apenas de passagem e visita nos encontramos. Há irmãos aqui que eu conheço há alguns anos, mas nos vemos tão pouco. E quando nos encontramos é uma alegria que vem ao coração por ver que está bem, por matar a saudade, por ver os olhos, saber da família. E eu vou embora amanhã, não sei quando os verei novamente, se aqui em vida ou se no porvir, na eternidade. Não é essa aproximação que o Senhor fala. É uma aproximação de ouvir todos os dias, de sentir todos os dias, de falar consigo todos os dias. É uma relação íntima, uma relação pessoal. Paulo relembra que, além de ser uma dádiva graciosa do Senhor, Ele é aquele que se assenhora da nossa vida. E tornando-nos seus servos, nós vivemos agora em sua casa, sobre as suas expensas e sob as suas ordens, comendo do que Ele come, vestindo o que Ele nos dá para vestir, e vivendo a proteção da sua casa e da sua presença todos os dias. Recebestes, indica um ato que ocorreu definitivamente. Recebestes. Vocês não estão para receber. Vocês não receberão no futuro. Vocês receberam o dom de Deus. Vocês receberam a graça de Deus. E devem viver de maneira a que essa recepção da pessoa bendita, segunda pessoa da Trindade, nas nossas próprias vidas, seja manifestada dia a dia, de maneira definitiva, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e ações. Na realidade, no texto que nós lemos, dos versos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele quer orientar a igreja a compreender que apenas Cristo é, e é todo suficiente, e que em sendo Ele e sendo todo suficiente, há necessidade de nele permanecermos, de nele vivermos, de nele caminharmos, de nele estarmos enraizados, de nele sermos edificados, sendo assim confirmada a fé, dom de Deus, que um dia brotou no nosso coração, conforme a instrução do Evangelho, porque o recebemos a partir do que ouvimos, e cresçamos em ações de graças dia a dia. Paulo, então, ele vai falar de 3 metáforas da permanência do Evangelho. E é sobre esses tópicos que eu quero falar com os irmãos e abordar nessa noite de forma breve, espero de forma rápida, a fim de que possamos ter a palavra de Deus e permanecer nele dia a dia na nossa vida. A primeira metáfora, se os irmãos voltarem os olhos para esse texto, vocês perceberão no finalzinho do verso 6. Andai nele, como recebestes, assim andai nele, ou nele andai. A metáfora aqui é a antiga imagem do Antigo Testamento, a imagem tema do Saltério, do livro dos Salmos, que permeia a compreensão de todos aqueles cânticos,
A mensagem é a mensagem da metáfora pregada ao povo recém-saído, ou melhor, saído e a entrar na terra prometida em Deuteronômio. É a metáfora pregada por Isaías, é a metáfora pregada pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus a dizer: eu sou o caminho. É a metáfora do caminho, a metáfora do permanecer trilhando um caminho, trilhando numa direção, apesar do pecado que tenazmente nos assedia, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Trilhar uma estrada, trilhar um caminho traçado não por nós, mas por outro. Compreendendo que quando ele coloca a ideia de andarmos no caminho, é uma ordem, um imperativo, uma afirmação de que não há opção. Nós devemos andar de forma contínua e repetida nesse caminho, sem nos cansarmos. Não podemos parar, não podemos esmorecer. Devemos seguir adiante, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por favor, por gentileza, irmão, abra sua Bíblia. Eu quero caminhar com você para a compreensão dessa ideia da metáfora, ou dessas metáforas. E eu queria, em primeiro momento, que você fosse ao texto do Salmo 1, onde nós podemos ver essa metáfora bem apresentada. O livro dos Salmos, como bem sabem os irmãos, ele não foi escrito sequencialmente. Ele não foi escrito Salmo 1 e depois o Salmo 2 e o Salmo 3. Na realidade, o organizador do saltério, muito provavelmente Esdras, ele compilou os salmos que eram cantados pelo povo de Israel nos cultos ao Senhor em Jerusalém. E ele faz esse inário de cânticos do povo de Deus, tendo o Salmo 1 como a introdução do saltério. Nesse Salmo 1 ele apresenta qual é o tema dos hinos. Qual é o tema a ser seguido? Qual é a cosmovisão que deve acompanhar aqueles que cantam esses louvores? E o Salmo inicia dizendo que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E ele vai, no verso 6 desse Salmo, dizer que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o nosso caminho. Conhece no sentido de que Ele se relaciona estreitamente. Nós bem sabemos, o verbo conhecer no Antigo Testamento tem essa aplicação de não apenas saber de, não apenas tomar conhecimento de, mas de envolver-se intimamente com, viver intimamente com o Senhor. Ele não apenas sabe o nosso caminho, Ele não apenas tem conhecimento dele no sentido cognitivo. O Senhor, Ele se relaciona estreitamente com a nossa vida e com o nosso caminho. E se não for Ele a se relacionar com o nosso caminho e com a nossa vida, miseráveis homens que somos, nós cairemos. Nós ruiremos no caminho, nós nos afastaremos da presença de Deus. Você se lembra do clássico de John Bunyan, O Peregrino? A luta do servo de Deus, de cristão, para chegar à cidade celestial, fugindo da cidade da perdição. Um caminho estreito, pedregoso, árduo, difícil. Pessoas instam-no para que ele se afaste do caminho constantemente, e muitas vezes o cristão acaba se afastando. Mas é o Senhor que providencia. É o Senhor que Paulo afirma ser o único Senhor, que com mão graciosa e amorosa, de bondade extrema, recolhe o seu servo mais uma vez ao seu caminho, fazendo caminhar até a cidade celestial. Cristão não consegue pelas suas próprias pernas, pela sua própria força, ou pela sua própria sabedoria. John Bunyan pinta bem aquela que era a angústia da sua alma. Talvez poucos saibam, mas John Bunyan viveu muito tempo da sua vida angustiado acerca da sua própria salvação. Ele julgava que, ao pecar, Deus iria castigá-lo de imediato.
Às vezes, ao entrar na igreja para cultuar ao Senhor, ele parava alguns passos antes e olhava para o topo, vendo um sino, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, não permite que esse sino me parta ao meio, caindo do alto sobre mim. Até que a graça verdadeira de Deus raia na vida de John Bunyan, e ele entende que não é pelos seus acertos, não é pelo um ascetismo judaizante, não é por aquilo que ele faz que ele chegará ao Senhor e alcançará a sua graça, mas é pelo que Cristo fez, pelo que Ele representa, pelo poder que Ele tem. O texto do Salmo 1, e eu quero pensar junto com alguns intérpretes desse texto que diz: só há um homem bem-aventurado, porque só há um homem que andou nessa terra e não andou no conselho dos ímpios. Só há um homem que trilhou esta vida e não se deteve no caminho dos pecadores. Só há um homem que andou neste mundo e não se assentou na roda dos escarnecedores. O bem-aventurado é o Senhor Jesus, o perfeito, o segundo Adão, que não errou em nada, mas andou de forma plena e perfeita diante do Pai, alcançando com os seus méritos libertação para nós, que muitas vezes andamos no caminho dos ímpios, que muitas vezes nos detemos no caminho dos pecadores, que muitas vezes nos assentamos na roda dos escarnecedores. Cristo não apenas é aquele que trilha o caminho de forma perfeita e nos toma nos seus braços. Cristo é o próprio caminho em que devemos andar, em que devemos trilhar. O Evangelho é o Senhor Jesus. A lei toda de Deus se resolve no Senhor Jesus. Todo o universo aponta para Ele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Voltando ao texto, e eu peço que você marque o Salmo 1, nós voltaremos a ele mais adiante. Voltando ao texto de Colossenses, irmãos, nós observamos que o apóstolo Paulo, quando apresenta o andar nele, ele apresenta então não um fato, um jeito, uma opção, mas ele apresenta a única possibilidade. Ele apresenta a única forma, a única maneira. Não é algo que fazemos ontem e faremos de novo amanhã e deixamos de fazê-lo hoje. É algo feito enquanto estamos dormindo, é algo que é feito enquanto estamos acordados, é algo feito diariamente, realizado diariamente, é uma forma de vida. Eu creio que quando esse texto ele é traduzido para a Vulgata, para a língua latina, ele apresenta então uma realidade bem própria que nós não conseguimos alcançar no texto português. Na Vulgata o termo é inipso ambulante. Ambulante. Você pensa logo naquelas pessoas que andam com coisas e que montam os seus barraquinhos em algum lugar para vender, são os vendedores ambulantes. Ele não está falando de vendedores ambulantes, mas de pessoas que caminham como ambulantes no mundo, que não criam raízes em lugar algum, pessoas que não se amarram ao lugar onde estão, porque eles não param de andar, eles permanecem andando, eles não param, vivem como ambulantes, carregando a si, sendo carregados pelo Senhor no caminho que é o próprio Senhor Jesus. Me permita ir adiante, então, tendo compreendido essa primeira metáfora do caminho, adentramos então na segunda metáfora do texto, quando o apóstolo Paulo diz no início, andai nele ou nele andai, agora ele diz, nele radicados ou radicados nele. O outro termo poderia ser usado, enraizados nele ou nele enraizados. E o apóstolo Paulo aqui apresenta agora a metáfora do estarmos ligados a, do estarmos fundamentados em. E essa também é uma metáfora anunciada no Salmo 1, é uma metáfora também pregada pelo próprio Senhor Jesus
em João 15, e nós vamos ver esses textos, mas antes, no entanto, Paulo aponta que nele radicados é algo que não depende exclusivamente de nós não temos o poder de sermos enraizados por nós mesmos em Cristo. Nele nós fomos radicados. A voz utilizada aqui é uma voz que expressa uma passividade daqueles que são alcançados pela graça. Não depende de quem quer, não depende de quem almeja ou de quem deseja, depende de em o Senhor querer e fazer e realizar. E Ele, que é o agricultor, é quem enxerta os ramos na videira e cuida destes ramos a fim de que eles deem fruto para a glória do seu nome, para a glória do seu louvor. É uma ação que é realizada de forma ativa por Deus, recebida por nós de maneira passiva, mas uma ação perfeita, que expressa que uma vez radicados, estaremos pela graça e poder de Deus, para sempre radicados. Essa é a realidade do permanecermos aqui, mas irmãos, acolá no porvir, não há como vivermos sem estarmos enraizados em Cristo também. Seremos e somos eternamente ligados a Cristo. É dele que corre a nossa vida, é dele que corre a nossa seiva, é nele que nós encontramos a razão de existir e a razão de ser. Vá, por favor, mais uma vez ao Salmo 1. E no Salmo 1, a partir do verso 2 até o verso 3, o salmista diz assim: o que é bem-aventurado em Cristo, o Todo-Poderoso bem-aventurado, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em meditando nessa lei, entendo o prazer nessa lei, ou seja, o prazer é deslocado do enganoso coração, o prazer é deslocado do terrivelmente corrupto coração para a lei de Deus, tendo prazer na lei de Deus. É assim que nós somos enraizados. Nós nos tornamos, veja o verso 3, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Todos nós queremos ser bem sucedidos na nossa vida. Aqui está a única maneira de sermos bem sucedidos na nossa vida, é estarmos enraizados junto à corrente de águas, recebendo alimento, vida das águas vivas. E o Senhor Jesus diz que se nós lhe pedíssemos água, se nós soubéssemos quem Ele era e lhe pedíssemos água, Ele nos daria uma água que seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Estar enraizado em Cristo é perceber que as nossas necessidades não são supridas por nós ou não estão em quaisquer outros lugares que não seja a presença de Deus. O nosso habitat, a nossa casa, o lugar de vivermos, de estarmos, de nos movermos, pensarmos, de agirmos, é a presença de Deus. Nós vivemos diante dEle. E é diante dEle que recebemos vida, e vida em abundância. É Ele que nos sustenta. O texto diz que, sendo enraizados nessa corrente de águas, nós frutificamos, nós geramos frutos. E esse não é um fruto próprio do nosso pensamento ou daquilo que realizamos, não é o fruto do nosso trabalho, é um fruto do trabalho do Espírito Santo de Deus, que é essa fonte que nos alimenta. O fruto que brota em nós é o fruto do Espírito. E mais, nós não nos cansamos, nós não envelhecemos espiritualmente, nós não perdemos o viço dos olhos, nós permanecemos diante de Deus de forma verdadeiramente viva. Nós permanecemos viçosos e nenhuma folhagem murcha. Nós podemos ser jovens ou já sermos velhos. O que importa é que diante de Deus tenhamos o vigor da salvação,
o vigor daquele que nos chamou. E tenhamos o mesmo ímpeto, o mesmo desejo que outrora ocupou a nossa vida e o nosso coração, fazendo-nos amar o Senhor, fazendo-nos querer o Senhor, fazendo-nos trabalhar para o Senhor. Que essa seja a realidade da nossa juventude, seja a realidade da nossa velhice, e assim seja a realidade da nossa eternidade. Vá, por favor, a João 15, e você perceberá o Senhor Jesus, do verso 1 ao verso 5 desse texto, apresentando o que é, ainda mais, permanecermos na videira, ou estarmos enraizados nele, perdendo a nossa própria raiz, para sermos enraizados nele e vivermos na sua vida. No capítulo 15 de João, a partir do verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, não nos angustiemos, nós daremos fruto. Se formos enraizados, se nós formos plantados de fato junto a ribeiros de águas, e o alimento que vem à nossa vida, a água que refresca e dá vigor à nossa existência, é o Espírito Santo de Deus, nós daremos fruto. Porque essa árvore plantada dá o seu fruto na estação própria, e a sua folhagem não murcha, ela dá fruto, não porque queremos, mas porque Deus faz esses frutos serem gerados em nós. No verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não importa que tipo de mato bravo nós éramos, não importa que tipo, como diz na minha terra, de pé de pau que não dá nada nós éramos, importa que fomos arrancados da nossa antiga vida. Fomos arrancados da nossa antiga raiz e fomos colocados na videira. A vida que corre em nós agora não vem da nossa antiga raiz. É uma seiva que vem da raiz da videira. A vida que temos não é mais a nossa vida. Não é a nossa antiga vida. É a vida da videira. Nós não somos identificados mais com o que éramos. Quando olham para nós, dizem, olham a videira. E vê em nós o próprio Senhor Jesus, a videira verdadeira. O fruto é o fruto da videira. A vida é a vida da videira. Se permanecermos nele, nós seremos extremamente abençoados e daremos frutos segundo a boa vontade do Senhor. A terceira metáfora, voltando ao texto de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, está exposto: nele edificados, ou edificados nele. A essa altura você já deve ter compreendido a dinâmica desse texto. E nele edificados, ou edificados nele, é a metáfora da edificação, que o Senhor Jesus, de forma graciosa, aponta no seu evangelho em Mateus, no capítulo 7, quando ele fala dos 2 fundamentos. Nós todos conhecemos essa parábola de Jesus. Um homem constrói a sua casa sobre areia. E vêm os ventos, vêm as tempestades, as intempéries da vida, o rio vem com ímpeto sobre aquela casa e ela desmorona. Ao passo que outro constrói a sua casa sobre a rocha. Nós aprendemos isso, aqueles que são mais velhos, lá no departamento infantil. Havia músicas que cantávamos com esse ensino de Jesus. Aquele que constrói a casa sobre a rocha recebe as mesmas lutas, dificuldades que aquele que construiu a casa na areia recebia. O sol, ele brilha para todos. A chuva vem para todos. A crise financeira vem para justos e injustos. Mas aquele que construiu a casa na rocha, ele permanece, ele não desmorona,
ele pode ser atribulado e até em tudo angustiado, mas ele permanece diante do Senhor. Ele não se afasta da rocha, ele permanece edificado na rocha, porque ele não desmorona. Nele edificados aponta a mesma realidade do termos sido enraizados na videira. É uma ação passiva. Não depende de quem quer, depende de quem recebe a ação graciosa do Senhor Deus. Mas aponta em seguida uma ação que é continuada. Isso, irmãos, nos traz a realidade de sermos alvo da graça de Deus e ao mesmo tempo sermos responsáveis pela nossa vida. Fomos nele edificados e precisamos trabalhar as nossas vidas e corações para, uma vez edificados, continuarmos edificados. Não vamos consegui-lo com os nossos próprios esforços, é verdade. Mas ao nos esforçarmos, demonstramos o ímpeto, o desejo de permanecermos na vontade, na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus age em nós, fazendo com que perseveremos até o último dia. E é o Espírito Santo que faz isso. Ele age na nossa vontade. Cristo é a rocha sobre o qual construímos a nossa casa. Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores, mas que chegou a nós, e um edifício espiritual tem sido erguido para Deus, e nós somos pedras vivas de um edifício que é construído na rocha, tendo fundamento no próprio Senhor Jesus, tendo o seu enraizamento no próprio Senhor Jesus. Cristo é a lei, Cristo é a doutrina, Cristo é o Evangelho sobre o qual nós nos fundamentamos, sobre o qual nós vivemos, e os que estão em Cristo são estáveis e o curso de suas vidas não oscila. Virão as tempestades, virão enfermidades, lutas mil, angústias, mas nós permaneceremos diante do Senhor, pois somos guardados num castelo forte, edificado pelo próprio Senhor. Os resultados das metáforas da permanência: a metáfora do caminho, a metáfora do enraizamento, a metáfora da edificação. O próprio texto nos aponta: somos confirmados na fé. Passamos a ter mais segurança na presença de Deus. Nós nos tornamos fixos diante dele com uma fé inabalável. A nossa fé não é uma fé oscilante, não é uma fé bipolar, uma fé que tem dias que parece que vai se esvair e desaparece por fim. É uma fé que é aquecida. É uma fé que, em meio às lutas, ao invés de esmorecer, ela se fortalece. É uma fé que faz-nos ser identificados como povo de Deus. É uma fé que faz com que percebamos que não somos deste mundo. Um seminarista do nosso seminário faz um curso de História na Universidade Federal, lá em Pernambuco, e ele começou a fazer um curso com uma professora, é a titular da cadeira, uma mulher extremamente posicionada contra Deus e a sua palavra. Ela não é simplesmente uma pessoa que não crê em Deus, ela é uma pessoa que odeia Deus, e apresenta isso nas suas palavras. E no primeiro dia de aula, ela começou a falar que a Bíblia era o grande problema do homem. E depois de falar e falar e falar, ela parou e disse: a propósito, há alguém aqui que é crente? E aí o seminarista me disse: pastor, eu tive vontade de ficar caladinho, escondido, não dizer nada a ninguém. Estava ali, ninguém precisava saber. Mas eu me lembrei, eu tinha pregado o sermão que eu preguei aqui hoje de manhã, na capela do seminário, umas semanas antes. E eu havia focado mais na perícope em que o Senhor Jesus diz que nós não podemos nos envergonhar dele. E ele disse: eu me lembrei daquele texto, pastor. E eu levantei a mão. Eu disse: eu sou crente. E pior, sou filho de pastor.
semestre dele tem sido um semestre de perseguição, de luta. Mas ele me disse uma coisa: pastor, estranhamente, ao invés, quando eu me levanto para ir para aquela aula onde eu sei que eu vou ser massacrado, ela chama ele de alienígena. Ela não chama pelo nome. E quando ele me disse isso, eu disse, tá, ela disse uma coisa certa. Você é um alienígena. Eu também sou. Nós somos ETs nesse planeta, aguardando que esse planeta corrompido seja restaurado pelo poder do Senhor. E aí sim nós estaremos em casa. Por enquanto nós somos alienígenas, ET. Tá, ela acertou. Diga a ela, professora, o meu capelão, no meu seminário diz assim, a senhora está certa, eu sou um ET. E ele disse, ela também é, ele também é um ET. Somos todos ETs aqui. Muito obrigado pelo adjetivo. A senhora não sabe que está me elogiando. Mas ele me disse que, ao invés da fé esmorecer, aquele jovem seminarista disse, pastor, toda vez que eu sou massacrado ali, eu saio mais fortalecido na fé. Porque essa não é uma fé que brota do próprio coração, da própria consciência. Ela é concedida pelo Senhor ao coração humano. E quando o coração do homem é alcançado por essa ação extraordinária de Deus, irmãos, nós somos dia a dia confirmados nessa fé. E nada, ninguém, evento algum, pode tirar essa fé do nosso coração. Porque nós, nessa fé, andamos num caminho, somos enraizados em Cristo e fundamentados nele. Nós somos tornados estáveis na sua presença. Eu não sei se aqui a região é como a minha. Eu imagino que seja. Temos muitas lutas. Temos muitas dificuldades. Talvez você saia e amanhã você já tenha um checklist de dificuldades da vida. Permaneçamos no Senhor, em meio às lutas. Prosseguimento no caminho, o sustento da raiz, a edificação na rocha. Vão me conduzir, querido e querida irmã. Vão nos conduzir, querido e querida irmã, à firmeza de uma vida vivida na presença de Deus em fé. E a fé, ela promove pelo menos 2 movimentos. Um movimento em direção a Deus. O homem sem fé é morto nos seus delitos e pecados. Ele não se move. Ele só fede e apodrece na sua mortandade, esperando o juízo final. Mas aqueles que em meio à sua morte foram alcançadas pelo Espírito vivificante, nos quais brotou a fé do coração, queridos irmãos, estes são conduzidos ao movimento em direção a Deus em ações de graças, em louvor, em dedicação de vida, de propósito, de desejos. E ele pode dizer, o meu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei eu medito de dia e de noite. O segundo movimento que a fé faz brotar no coração do indivíduo, do homem, da mulher, da criança, do adulto, do idoso, é o movimento em direção às pessoas, ao próximo. Não é um movimento em que a gente vai ficar entregando cesta básica, não é isso. E é também. Mas é um movimento que nos leva a viver em fé diante dessas pessoas e diante de Deus. Um movimento que nos faz aproveitar as oportunidades para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Um movimento que nos faz abrir a boca para falar da fé, para falar de Cristo, para falar do pecado e da necessidade de arrependimento, para falar de esperança, para falar do fato glorioso de que Jesus está voltando. E que nós, por causa da fé que Ele fez brotar no nosso coração, viveremos diante dEle em ações de graça para todo o sempre. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça permanecer.
no caminho, permanecer em Cristo, enraizados nele, permanecer na rocha, no Senhor Jesus, aquele que nos edifica e sobre o qual estamos edificados. Amém. Vamos orar? Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração pelo Teu poder. Faz-nos compreendê-la e vivê-la. Faz-nos sair daqui pensando na necessidade de avaliarmos o nosso caminho a fim de percebermos, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Revela-nos, pois, o nosso próprio caminhar. Olha para dentro de nós e vê, Senhor, se há em nós algum caminho que não Te agrada. Faz-nos sair daqui, Senhor, percebendo da necessidade de morrermos para a nossa antiga vida, para agora enraizados na videira, vivermos a vida da videira, frutificando não os nossos desejos, mas aquilo que a videira frutifica, o fruto do Espírito. Faz-nos sair daqui e percebermos que não somos autônomos, não somos autodefinidos. Nós só podemos nos definir no Senhor, a partir do Senhor, diante da Tua presença e edificados em Ti. Faz-nos, pelo poder do Teu Espírito, a cada dia termos os fundamentos mais profundos. Faz-nos cavar cada vez mais fundo, a fim de alcançarmos os tesouros eternos da Tua palavra, sermos fundamentados nele e edificados neles, permanecendo na Tua presença para todo sempre. Sê conosco, a fim de que a fé, ela seja confirmada, e em nossos olhos, em nossos lábios, em nossos pensamentos, palavras e ações, haja ação de graças ao Senhor da glória, o Senhor da vida, que nos sustenta de forma permanente na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.